essa série a gente está escutando muitos testemunhos mesmo de pessoas que têm tido a vida transformada. O quê? Por quê? Porque quando a gente fala sobre dinheiro é algo muito fácil conectar a nossa fé. Por isso que Jesus falou tanto sobre a área financeira. Essa série é baseada nesse livro, Uma Vida Abençoada, liberando as recompensas, um modo de viver generoso. Esse livro tem abençoado milhões de pessoas em volta do mundo, do Robert Morris. A nossa série é baseado nesse mesmo livro. Recomendo fortemente. Hoje é a última mensagem dessa série. Se vocês lembram, nós falamos várias mensagens. Essa é a 7ª mensagem. Começamos o mês falando sobre tem tudo a ver com o coração, onde nós falamos que muitas das mensagens que falam sobre ofertar, em vez de curar o nosso coração de egoísmo, acabam fortalecendo o egoísmo em nossa vida. Como assim? A mensagem é mais ou menos desse jeito: dê e você vai ter, dê e você vai ter, dê e você vai ter. E aí a gente fala assim: eu quero ter mais. Então a motivação para dar é para ter mais. Mas às vezes, em vez de curar o egoísmo, fortalece. Nessa mensagem nós falamos sobre o coração de generosidade, que é um coração que simplesmente o coração que reflete Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Ele não deu com expectativa de ganhar da gente alguma coisa. Ele deu porque nos ama, e a nossa generosidade é refletida da generosidade de Deus. Então nós devemos dar porque o nosso coração ama. Segunda mensagem, que prova, né? Que prova. Eu não sei se você percebeu, mas todo mundo, quando você ganha algum dinheiro, você está numa prova. A gente pode provar a Deus e Ele também pode nos provar. E o dízimo é uma prova. O número 10 é um número de provação através da Bíblia. A terceira mensagem foi o princípio do primeiro. E nós falamos que o dízimo não é apenas o conceito de 10%. Por exemplo, se você ganha seu salário e você está você vai economizando, guardando para que sobre 10% no final. Você, com a sua boa mordomia, você dá os 10%. Aquilo não é o dízimo, porque o dízimo não é qualquer 10%. O dízimo são os primeiros 10%. Você fala assim: mas pastor, isso não importa? Importa, sabe por quê? Porque o dízimo, o que redime não é o número de 10%. O que redime seu dinheiro de maldição é a fé. Então, quando você dá o dízimo primeiro, antes de saber se o resto do mês vai ser abençoado, e você está dando em fé, confiando em Deus. Jericó foi a primeira cidade. A cidade toda tinha que ser dada a Deus. Não foi 10% da cidade, dos espólios da cidade, a cidade toda. Quando alguém tinha um animal, o primeiro animal tinha que ser sacrificado ao Senhor, antes de saber se aquele animal ia dar outras crias. Então é um passo de fé, de colocar Deus em primeiro lugar, inclusive em todo o seu dinheiro, que redime todo o resto. Quarta mensagem foi o espírito de Mamon. Falamos que todo dinheiro tem um espírito atrelado a esse dinheiro. Ou é o espírito de Deus, ou é o espírito de Mamon, o espírito de riqueza desse mundo ímpio. Mamon era um deus sírio que todo mundo conhecia naquela época. E aí Jesus nos ensinou que precisamos redimir nosso dinheiro desse espírito. A última mensagem que nós falamos semana passada, sou generoso, falamos sobre a necessidade de verificar se a gente é generoso. Muitas vezes a gente acha que é generoso, mas de repente nós não somos. E falamos sobre a mulher que derramou e quebrou um frasco de nardo muito caro, valia muito dinheiro. Por que ela fez? Ela pegou um salário de um ano inteiro dela, comprou perfume e derramou tudo de uma vez sobre os pés de Jesus. Que extravagância! E a gente viu dois corações: o coração que ela deu de algo extravagante a Jesus, e o coração de Judas, que falou assim: puxa, devia ter vendido e dado para os pobres. Qual é o nosso coração? É o coração mais parecido com Judas, prático, mais manipulador, ou um coração
da Maria, que quer dar a nossa própria vida ao Senhor, e que se nós temos algo que podemos fazer para impressionar Deus, será que eu tenho algo que eu posso dar que impressiona Deus? Sim, você pode dar a sua vida toda, parênteses, que inclui seu dinheiro, né? Mas você vai dar a sua vida toda ao Senhor. Hoje, a última mensagem da série se chama princípio de multiplicação, ou princípio da multiplicação. Agora, deixa eu abrir aqui e falar um pouco sobre. Eu sou, por natureza, alguém muito matemático, né? Eu penso em números, né? Inclusive, quando alguém vem para mim e fala assim, você é a favor disso ou você não? A gente tem uma reunião semanal na igreja, tem uma reunião semanal nas minhas empresas também, e pessoas o tempo todo fazem argumentos. A gente deveria fazer isso, deveríamos colocar isso, deveríamos fazer isso. E aí, nada do que as pessoas falam faz nenhum sentido para mim, se não tiver um número atrelado. Por exemplo, se alguém fala assim, pastor, você está a favor ou contra colocar ar-condicionado nessa igreja? A minha resposta é, eu não sei, a não ser que você me dê quanto é, porque se for R$1 bilhão, sou contra, se for R$5, sou a favor, né? E a Renê ainda não aprendeu isso, né? Ela vem, às vezes ela está falando comigo, Philip, a gente precisa pintar a casa, e eu quero essa cor, e eu quero, a cor vai ser dessa, e ali vai ser essa outra cor, e ali vai ser essa outra cor, e aí vamos fazer assim. Para mim é tudo assim, e aí ela fala assim, vai custar R$4 mil, aí eu escutei, né? Aí quando falou o valor, aí conectei com tudo, porque para mim não importa a cor, não importa, o que eu só quero saber se vale ou não, porque eu sou muito matemático. A mensagem de hoje é uma mensagem matemática. Os princípios de multiplicação é uma mensagem matemática. Sabia que a gente aprendeu na escola a adicionar, subtrair, que nunca é bom, a gente dividir também não é bom, e multiplicar, né? Multiplicar é melhor do que somar. Eu aprendi isso, né? Se eu pegar um número, somar 2 é legal, mas se eu multiplicar por 2 é melhor, é maior. A mensagem de hoje é sobre multiplicação. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 9, versículo 12, diz o seguinte: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. E ele, porém, respondeu, dei-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E ali estava cerca de 5.000 homens, tá? Mas ele disse isso aos seus discípulos, façam-nos sentar em grupos de 50, e os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e partiu, e em seguida entregou aos discípulos para que esses os servissem ao povo. E todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Olha, algumas coisas interessantes ali. Havia 12 cestos que sobraram, né? Por que sobraram 12 cestos? Não sei, talvez porque Jesus queria que cada um dos discípulos levasse uma quentinha para casa, né? Eu não sei. Por quê? Havia 5.000 homens. Muitas pessoas pensam que Jesus alimentou 5.000 pessoas. Não, Jesus alimentou 5.000 homens, e eu sei que cada homem tinha uma esposa e tinham filhos, né? Eu não sei se naquela época eram iguais os europeus que têm um filho, ou igual os africanos que têm 20 filhos, né? Eu não sei, mas vamos supor que tinham 2 filhos cada um, 20.000 pessoas, não é brincadeira. Olha, sabe por que eu sei que tinham mulheres e crianças também? Porque em Mateus, a passagem paralela a isso
diz o seguinte, Mateus 14, 21, os que comeram foram 5.000 homens, olha só, sem contar mulheres e crianças. Por que eles não contaram mulheres? Não, eles estão errados, deveriam contar, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente conta mulheres e crianças também. Aqui na Ilã eu conto você, tá? Mas 20.000 pessoas, tá? Jesus aqui alimentou pelo menos 20.000 pessoas ou mais. Quero que você se coloque no meio desse milagre. Eu quero que você, de repente você está aqui naquele grupo de amigos, os 12 discípulos, e vamos supor que você está ali, você ainda está tentando decidir se esse Jesus é um cara verdadeiro ou não. Por sinal, esse é o único milagre que está nos 4 evangelhos, sem contar a ressurreição de Jesus, é o único milagre que está em todos os 4 evangelhos. Por que está? Porque os princípios desse milagre, Deus queria que a gente entendesse. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas você está lá, e você ainda está tentando decidir se esse Jesus é um cara que realmente você quer seguir. Você está seguindo ele um tempo, aí Jesus vai e ele começa a trazer uma mensagem, aí você está lá junto com os outros 12, você está julgando, né? Como se você fosse decidir a contratação de um pastor aí para a tua igreja, né? Vocês estão lá tomando, e aí depois de escutar a pregação você vai votar 7, 8, né? Eu sei que vocês já fazem isso, mas aqui finja que eles estão ali, e aí Jesus começa a falar, e está uma boa mensagem, está legal, a mensagem está boa, aí a mensagem vai rolando, e rolando. Aí ele prega 1 hora, aí ele prega 2 horas, aí ele prega 3 horas, aí os 12 começam a falar assim: caramba, estava bom, mas agora está meio, eu acho que ele sem noção, né? Sem noção esse Jesus, ele está pregando muito, tá? A gente está acostumado com 30 minutos, agora já foi 3 horas. Aí os discípulos decidem que alguém vai lá interromper Jesus. Ele está pregando, aí está todo mundo prestando atenção, mas aí escolhem você, o Pedro, para ir lá. Ó, a gente vai ter que falar com ele. A gente vai, ele desse jeito ele não vai nunca parar. Alguém tem que explicar para ele que, né? Aí escolhe você, aí fala assim: vai você. Você vai, eu não. Não, vai você, dá um toque nele que está na hora, né? Dá uma, né? Faz o apelo logo. Aí finalmente você espera, mas aí finalmente ele vai mais meia hora, você fala: tá bom, eu vou lá. Aí você vem por trás, Jesus está pregando, você vem por trás. Jesus, eu realmente não queria te interromper, mas a gente está lá, os 12, a gente está conversando, e a gente achou bom, de repente, o povo, eles estão cansados. Não é por nós, a gente sabe, a gente é maduro, a gente podia escutar o dia todo, inclusive o senhor está pregando a série toda, tudo de uma vez. Aqui é uma bênção, né? 7 mensagens, mas a gente está pensando aí sobre o povo, né? O povo eles estão com fome. Eu imagino, né? Eu imagino que eles estejam com fome. Não tem, os restaurantes, né, vão fechar. A gente pensou que de repente era bom dar, né, fazer o apelo agora, né, poderoso, e aí liberar o povo. Aí Jesus falou assim, imagina, né? Isso aqui é imaginando. Pedro, você está interessado no povo, é isso? Pelo povo, por nós, a gente é a bênção, não, a gente está aí, pau para toda a obra, né? Mas é o povo. Tá. Então eu pensei em liberar eles. Por quê? Mas porque eles estão com fome. Aí Jesus fala assim: não, tudo bem, arruma você alguma coisa aí para eles comer. Aí tem 20.000 pessoas.
Aí você está lá, Jesus fala, não, dá você algo para eles comer. Aí você fala assim, tá legal. Aí você volta lá e você fala com os 12, ô pessoal, ele mandou vocês darem algo para todo mundo comer. O quê? Não, ele falou assim, que a gente podia arrumar algo para o pessoal. Aí um fala assim, puxa, aqui esse número de pessoas é 200 dinários de alimentação. 200 dinários é 8 meses de trabalho, 9 meses de trabalho, 9 meses de trabalho ninguém tem isso não. Aí passa alguém, está passando assim com um lanche feliz do McDonald's, um McFish, né? Assim, o McFish, aí o Pedro arranca do garotinho o lanche dele e ele olha lá dentro e 2 McFish com algumas batatas a mais, né? 2 peixes e 5 pães, né? Mas como se fosse 2 McFish e 5 batatas pequenas, né? Ele pediu duas promoções sem a coca e algumas batatas a mais, né? Como se fosse. Aí você fala assim, tá, fala aí com Jesus. Aí o André vai lá e fala assim, ô Jesus, desculpe te interromper de novo, tá uma benção. Essa série toda dada assim de uma vez, é um tsunami de informação, tá uma benção, mas a gente olhou aqui e a gente só tem assim esse lanche feliz reforçado, mas é um lanche feliz e aqui tem 20 mil pessoas. Então de repente, vamos deixar o pessoal ir. Aí Jesus fala assim, você tem quantos? Não, é um lanche feliz, 2 lanches felizes reforçados. McFish? Tá, tudo bem. Manda o pessoal sentar então, grupo 50. Aí você pensa assim, o quê? Não, pode ser, manda o pessoal sentar. E aí o pessoal senta, e a nossa história começa aí. A nossa história começa aí e a gente consegue ver 3 princípios aqui. O pessoal sentou em grupos e aí os 3 princípios que a gente vê aqui. Primeiro é que antes de multiplicar precisa ser abençoado. Segundo princípio, a gente vai falar individualmente, antes de se multiplicar os discípulos tiveram que dar. E o terceiro, antes de se multiplicar teve que ter ordem. Vamos ver o primeiro aqui. O que aconteceu aí? Primeira coisa que aconteceu, eles pegaram o lanche feliz, entregaram para Jesus, e se você olhar, eles entregaram para Jesus, em seguida, versículo 16, entregou os seus discípulos, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. Olha, muitas pessoas não percebem que multiplicação parte do princípio que o que está sendo multiplicado é abençoado. Antes de qualquer multiplicação, a primeira coisa que Jesus fez, ele deu graças a Deus, abençoou aquele lanche feliz, aqueles 2 peixes, 5 pães, ele abençoou. Agora, vamos transferir esse conceito para as nossas finanças, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, puxa, eu não estou vendo a bênção de Deus. Deixa eu só falar o seguinte, não é todo dinheiro que é abençoado, porque tem muito dinheiro amaldiçoado. Qual é o dinheiro que é abençoado? O dinheiro que é abençoado é o dinheiro que Deus recebeu a parte dele, né? Quando Deus recebe a parte dele, o todo é abençoado. Isso é o dízimo, né? Inclusive em Malaquias 3, 9 e 10 diz, vocês estão debaixo de uma grande maldição porque estão roubando. Por quê? Traga o dízimo todo. Estão roubando porque traga o dízimo todo. Quando você não dá o dízimo,
você não é abençoado. Mas quando você dá, é abençoado. Mesma coisa em Jericó. A terra toda de Canaã foi dada a Israel, mas Israel teve que dar a primeira cidade por inteiro a Deus. E quando Acã ficou com uma parte, diz que foi roubado. Por que foi roubado? Porque pertencia a Deus. Então, deixa eu falar uma coisa interessante. A palavra consagrar, né? A gente consagra o dízimo. Jericó era consagrado ao Senhor. Esse conceito de consagrado não é sempre bênção, pode ser bênção ou maldição. Quando você pega algo que é consagrado a Deus e você fica com aquilo para você, em vez de ser abençoado, acaba sendo amaldiçoado. Mas quando você dá, ela é abençoada. Então, quando você dá o que pertence a Deus, quando você devolve a Deus o que já pertence a Ele, você é abençoado. Mas se você retém, você é amaldiçoado. É um conceito que você vê através da Bíblia. A primeira coisa para viver os princípios de multiplicação, você tem que ter certeza que você está abençoado. Como é que você faz isso? Dando o dízimo de tudo, mas mais importante, dando a Deus a primeira parte de tudo. Dê a Deus a primeira parte da sua manhã, dê a Deus a primeira parte do seu salário, dê a Deus a primeira parte. Quando você faz isso em fé, tudo é redimido e tudo acaba sendo abençoado. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é esse significado de consagrado. Eu lembro que em uma das minhas empresas, que é uma editora, Edilan, eu abri e os primeiros 5 anos foram difíceis. Foram 5 anos difíceis na empresa. A empresa não deu lucro por 5 anos. Eu não recebi nenhum salário por 5 anos. E aí, a gente decidiu começar a dar a Deus o dízimo da empresa, do dízimo do lucro que a gente queria ter, que não estava dando lucro. Então, quando não dá lucro, você não tem que dar. Mas em fé, decidimos dar a Deus a primeira parte. E a primeira parte do retorno, mesmo sem lucro. Esse 5º ano que a gente começou a fazer isso, foi um ano de incrível crescimento. A gente cresceu mais do que 100% em um ano. No ano seguinte, a gente fez a mesma coisa, a gente cresceu de novo, mais do que 100% naquele ano seguinte. Foi um aprendizado incrível da bênção de Deus, não por causa de dar uma quantia ou uma porcentagem, mas por causa de dar em fé. Quando você dá em fé, você redime todo o resto. Segunda coisa, segundo princípio, que é interessante, precisa ser entregue antes de multiplicar. Então, Jesus pegou aquele McFish, ele agradeceu a Deus, ele pegou aquele pão, né? Eu imagino que Pedro pensou assim, quando Pedro viu que todo mundo ia sentar, ele pensou, vai ter um milagre aqui, vai ter um milagre. Aí ele pensou que Jesus ia orar, ia abençoar, e a bênção dele ia fazer com que multiplicasse. Aí tem comida para todo mundo. Então Pedro falou assim, tá bom, ore aí pelo meu McFish primeiro. Aí, né, Pedro deu a ele um pão, Jesus agradeceu, mas se você ler, diz que ele, versículo 16, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, e aí o que ele fez? Ele partiu, e em seguida entregou aos discípulos. Pense sobre Pedro falando assim, não, tá bom, vamos lá. E Pedro dá a Jesus um pão, Jesus agradece a Deus, e Jesus devolve a Pedro metade de um pão. Em vez de Pedro ter um pão agora, Jesus tinha partido, e Jesus entregou de volta a Pedro menos do que um pão inteiro. Agora, pense comigo, vamos supor que em vez de Pedro distribuir ao povo, se Pedro falasse assim, bom, eu vou comer o meu primeiro, e Pedro comesse, e os discípulos comessem,
Em vez dos discípulos distribuírem para o povo, se os discípulos pegassem o que Jesus abençoou e eles comessem, você acha que multiplicaria? Não, não, porque não é só a bênção de Deus que faz multiplicar. Ali que muita gente fala, mas eu estou dizimando, eu não estou vendo, eu estou dizimando, eu não estou vendo. O dízimo você não dá, o dízimo já pertence a Deus. Leia, estude Malaquias, o dízimo já pertence a Deus. O que você dá para multiplicar é o que você dá acima do dízimo. Quando você dá acima do dízimo, aquilo é a matéria que você multiplica. A palavra multiplicação é interessante, né? Se você, eu dei 0 e Deus multiplicou, graças a Deus, agora eu tenho 0 de novo, né? Porque 0 vezes 1 bilhão é 0. Então você tem que dar acima do dízimo, e aquilo é o que multiplica, porque o dízimo você dá o dízimo e Deus abençoa. Você dá acima do dízimo, Deus multiplica. O conceito tem que sair da sua mão. Então os discípulos pegaram aquele lanche feliz, Jesus orou, Jesus devolveu a eles e falou assim: entregue ao povo. Imagina o medo que era, mas eles foram entregando. Pedro, imagino que Pedro tinha metade de um pedaço de pão e ele foi entregar para alguém. Ele falou assim: pegue só um pedacinho. E aí alguém pegou e aí cresceu em 2 pães. Aí ele foi dar mais um, ficou 4. Quanto mais ele dava, mais crescia. E isso é o milagre. Milagre, isso que é importante, não ocorreu na mão de Jesus. E o milagre também não ocorreu na mão dos discípulos. O milagre ocorreu na saída da mão dos discípulos. Foi quando o milagre aconteceu. Leia você. Jesus falou assim: se o grão de trigo não cair no chão e morrer, ele permanece só, mas se morrer, ele produz muito fruto. Por quê? Porque o princípio de multiplicação tem que sair da sua mão. Tem que sair da sua mão. Quando sai da sua mão, aí que pode multiplicar. Mas enquanto você está tentando controlar, não multiplica. Algumas pessoas falam assim: não, o meu dízimo eu dou o meu dízimo quando eu ajudo alguém, eu dou o dízimo quando eu paguei isso aqui, eu dou o dízimo porque eu sirvo na igreja, o meu dízimo é servir na igreja. Não, enquanto você está controlando, você está dizendo é meu. E quando você está dizendo é meu, não é um dízimo. O dízimo pertence a Deus. Então tem que sair da sua mão, você não pode controlar. Então o dízimo não é você comprar um negócio para a igreja, isso não é um dízimo. Dízimo é quando você dá e sai da tua mão, morreu para você. É nesse momento que Deus pode multiplicar. É só ali que pode ser multiplicado. Eu lembro que eu vivo assim. Os primeiros anos eu não tive salário aqui, vivia só de oferta. Eu aprendi a ser generoso. Já fiz muitas coisas, não quero nem, mas um exemplo que eu quero dar. Quando eu vim para o Brasil, eu ganhava um salário legal. Nos Estados Unidos vim sem nenhum salário, né? O pastor falou assim: você tem certeza que quer ir? Eu falei sim. Aí ele falou assim: tá bom, vai, sexta-feira é o seu último dia. E nos Estados Unidos, quando é o seu último dia, acabou, você não tem mais nada, você não tem 30 dias, você não tem 13º, você não tem seguro-desemprego, você não tem nada disso, não tem nada, aí acabou, né? Sexta-feira acabou o dinheiro, né? Então foi assim. Aí eu vim e um amigo meu me deu uma oferta de um laptop. Ele era empresário, ele tinha uma grande empresa, e o laptop que ele me deu era um laptop assim, muito top. Você tem um laptop e você tem laptop top. Esse era o laptop top. Era muito top. Inclusive o valor do laptop, eu lembro, eu fui ver na loja, o valor do laptop no ano 2000 era de R$9.000.
E eu fiz aqui um cálculo da correção monetária desde o ano 2000 até agora. O equivalente do valor do laptop de hoje seria 35 mil reais. É um laptopão, né? Assim, muito, muito significante. E aí puxa, aquilo era minha ferramenta de trabalho. A gente rodava, a igreja era dentro de um CIEP, a gente rodava projetor, naquela época tudo com o meu laptop, eu preparava a pregação, tudo era feito no meu laptop. Meu laptop gravava o áudio, meu laptop gravava vídeo, meu laptop fazia o PowerPoint, meu laptop fazia tudo ali do meu laptop. Era muito importante. Mas aí eu pensei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vi o preço no Brasil, eu vi o preço nos Estados Unidos, eu vou usar esse laptop 2 anos e depois eu vou vender o laptop aqui no Brasil por um valor aonde eu vou poder comprar um novo nos Estados Unidos. Assim, esse presente que esse empresário me deu vai constantemente me manter com um laptop bom para o resto da minha vida. Esse era o meu plano. Era um plano bom, era um plano saudável, um plano bom para a igreja. Então esse era um plano. Aí a gente teve um café de pastores. E aí um dos pastores de uma igreja muito legal aqui no Brasil, mas ele não era do Rio, ele veio e Deus falou comigo: dê seu laptop para aquele pastor. E eu pensei: eu te repreendo em nome de Jesus. Só que não funciona, né? Eu sabia que isso não podia ser Deus, porque eu senti que o meu plano era um plano bom, um plano que eu ia pegar o laptop, usar 2 anos, vender, comprar um novo, aí sempre ia ter reposição. Mas Deus falou: dê o seu laptop. Eu falei: caramba. Aí eu falei com o pastor que eu ia dar para ele. Ele ficou agradecido. Eu falei: só vou ter que tirar as coisas daqui, semana que vem eu dou para você. Aí eu fui lá, tirei as coisas, foi difícil, não queria e não tinha outro laptop. Tirei a minha informação e eu fui, demorou mais do que uma semana, porque ele era de outra cidade, e aí a gente tinha um outro evento no Rio de Janeiro com os americanos vindo, e aí ele veio para aquele evento e eu dei a ele o laptop. Agora, eu dei o laptop num dia de café de pastores. Aí na tarde daquele mesmo dia, os americanos que vieram falaram que queriam me levar para sair. Aí falaram assim, eles eram empresários do ramo automotivo nos Estados Unidos e eles queriam ver uma concessionária. Então eu levei eles para uma concessionária. E lá na concessionária eles começaram a falar com o gerente. Aí um dos americanos me puxou de lado, eu não sei como é que eles falaram com o gerente, de repente o gerente falava inglês. E aí, no final de 2 horas lá, eles compraram para mim uma Zafira 0 km, top de linha. Agora você fala assim, Zafira, mas era naquela época que era novo, o melhor carro da GM que tinha, o melhor carro, o carro mais caro da GM naquela época, couro, automático, tudo zerado, foi fantástico, deram para mim. Agora pense, eu dei um laptop, no mesmo dia eu recebi um carro 0 km. Chocante, né? Mas não terminou aí. Entrei no meu carro, eles não entregaram as Zafira, eles prepararam para mim, mas eu ia pegar, voltei no meu carro, entrei no meu carro com os americanos, saindo do estacionamento da concessionária Américas, na frente do Barra Shopping, o americano recebe uma ligação dos Estados Unidos, brim, brim, brim. Aí começou a falar, aí eles começaram a falar, e o sócio dele estava do lado, se animaram. 20 minutos depois desligou e ele falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Fechei um negócio de 12 milhões de reais com o governo americano para vender trailer e motorhome para todos os desabrigados do furacão Katrina. Ele vendeu assim milhares de 12 milhões de dólares. Caramba! E aí depois, no outro dia, vendeu mais 4 milhões. Foi vendendo milhões e milhões. Olha só, por que eu falo isso? Porque é impossível
você dá mais a Deus do que Ele vai te dar. É impossível. E olha, eu tenho tantos exemplos de coisas assim que aconteceram na minha vida. Eu já dei carro, vários carros. Eu já reformei casas para as pessoas, já dei entrada para comprar casas para pessoas, muita coisa. É impossível, eu te garanto que é impossível você dar mais a Deus do que Ele dá para você. E a terceira coisa que é necessário, de novo, primeira coisa, é necessário que seja abençoado, temos que dizimar, a bênção de Deus tem que ver. Segundo, é necessário que você dê, você tem que ofertar, porque se Deus abençoa, aí você come a semente, você não vai poder multiplicar. E a terceira coisa, precisa ter ordem antes de multiplicar, precisa ter ordem antes de multiplicar. Olha, Jesus mandou eles sentarem em grupos de 50. Não era igual a distribuição alimentar lá das Nações Unidas no Haiti, onde vem um caminhão cheio de grão, aí vem uma multidão, arranca, cai, joga tudo no chão, desperdiça. Não era assim, era tão controlado que foi distribuído, multiplicou e recolheram os cestos depois, não deixaram lixo no chão, recolheram os cestos de sobra. Três coisas que eu acho que nós precisamos para ter ordem em nossa finança. Primeira coisa pague suas dívidas, né? Algumas pessoas que estão tão endividadas, é impossível Deus abençoar quando você tem vazão e você está se endividando. Então, às vezes é necessário, para viver a bênção de Deus, tomar um passo para trás, vender algumas coisas, eliminar algumas pendências que você tem com Casas Bahia, alguma coisa assim, quitar as suas dívidas. Às vezes é muito, muito importante. Segunda coisa que eu acho importante para ter ordem: não manipule. Não faça coisa, não seja manipulador. Até com as nossas, sabe, eu escuto às vezes eu viajo e eu escuto ofertas tão manipuladoras. Parece que a oferta de 40 minutos, às vezes em cultos tem mais do que uma oferta tirada. Sabe o que vai acontecer se você tira mais do que uma oferta? O povo aprende e eles, na hora de ofertar, em vez de dar 10, eles dão 3 vezes. Você não manipule a nossa igreja constante. Essa série toda a gente está pregando sobre dar, mas a gente não está tirando oferta depois da pregação, né? A manipulação seria pregar sobre isso, agora a gente vai fazer uma oferta. Não é necessário, não manipule. Quando você está lidando com Deus, não seja um manipulador. Terceiro, você tem que ser alguém que dá. Você precisa ser alguém que dá. Inclusive hoje, no apelo, eu vou lançar um desafio para vocês, de você orar, de repente você junto com a sua esposa orar, sobre qual é uma oferta extravagante que você pode dar. E eu não estou falando necessariamente dar para a igreja não, tá? Alguns de vocês vão querer dar para a igreja, alguns de vocês vão querer dar para o Dream Center, alguns de vocês vão querer dar para uma viúva, alguns de vocês vão querer dar para ajudar alguém, mas eu acho que para liberar essa vida abençoada dentro da nossa vida, eu acho que é importante selar isso com uma oferta louca sua. E não precisa ser para a igreja, pode ser para a igreja, mas não precisa ser. Pode ser para o Dream Center, mas também não precisa ser. Mas ore sobre algo louco que você nunca fez antes e coloque Deus à prova nas dízimos e nas ofertas, acima dos seus dízimos, para ver. Eu lembro que eu trabalhava numa igreja antes de abrir a Elan, e eu era o diretor financeiro. Vamos falando sobre o terceiro princípio, que é ter ordem. E tinha acabado de entrar no trabalho, tinha 2 semanas que eu era o diretor financeiro, e aí um dos
contadores, tinha 12 contadores que trabalhavam para mim. Um dos contadores, é uma igreja, mega igreja lá nos Estados Unidos. Um dos contadores veio e ele falou assim: a gente está com problema. Falei: problema comigo? Qual problema? Tá, tem problema? Ele falou assim: a gente está sem fundos para todos os cheques que a gente deu da folha de pagamento. Falei: mas como assim? Ele falou assim: nós não temos dinheiro. Mas como assim? Ele falou: a gente tem 120 empregados da igreja, a gente deu o cheque para eles, quando eles forem para o banco depositar o cheque, não vai ter fundos. Aí eu pensei assim, eu sempre ouvi o pastor da igreja falar assim, que nunca tinha pago nada atrasado. Eu falei: puxa, mas eu sempre ouvi que aqui nunca pagou nada atrasado. Ele falou: realmente nunca pagou nada atrasado. Aí eu falei: mas isso vai ser, já aconteceu antes? Ele falou: não, nunca, em 40 anos. Falei: logo agora que eu sou o diretor, logo agora que caiu aqui no meu prato, Aí eu falei: qual a solução? Ele falou: não tem solução. Não tem solução, não tem dinheiro. Falei: caramba. Então eu liguei para o pastor, falei: pastor, preciso conversar com o senhor. Aí ele falou: pode vir para minha casa. Fui para a casa dele. Aí olha o que o pastor falou assim: Philip, quanto dinheiro nós temos? Eu falei: nós temos mais ou menos. Aí ele falou: não. Quem é o diretor financeiro? Eu falei: sou eu. Não vem com mais ou menos para mim não. Quanto dinheiro nós temos? Eu falei: eu não sei exatamente. Você tem que saber. Você é o diretor financeiro? Sou. Então tem que saber. Aí ele falou: tá, deixa eu fazer outra pergunta. Quanto dinheiro a gente precisa? Eu falei: mais ou menos $104 mil. Ele falou assim: mais ou menos não. Você não é o diretor financeiro? Sou. Então, não vem com mais ou menos. Aí ele falou assim: quando nós soubermos exatamente quanto nós temos e exatamente quanto nós precisamos, eu e você vamos orar e liberar a nossa fé pela diferença. Eu falei: sim, senhor. Voltei lá, botei todo mundo para trabalhar, né, somando quanto precisava. Aí eu voltei para a casa dele e eu falei: nós temos exatamente isso e nós precisamos de exatamente isso e falta $104 mil. Ele falou: ótimo. Aí nós oramos. Aí eu entrei no carro para voltar para a igreja. Voltei para a igreja, estacionei na frente da igreja, saí do meu carro. Enquanto eu estava caminhando para entrar no escritório da igreja, alguém veio para mim e falou: você que é o Philip? Eu falei: sim. Aí ele falou assim: eu estava viajando e era para eu dar esse dízimo antes da minha viagem, mas aí não deu. Aí eu trouxe hoje. Aí queria dar pessoalmente aqui. Eu falei: tá bom. Aí eu abri. Ele falou: eu vendi uma empresa minha, isso aqui é o dízimo. Aí eu abri $104 mil. Falei, tentei me controlar. Aí eu falei para ele: muito obrigado, só uma coisa, nunca mais atrase seu dízimo. Aí eu voltei, depositei, liguei para o banco, falei: estou com dinheiro, por favor honre os cheques. Aí o banco falou que sim, a gente depositou, deu tudo certo e tudo mudou. Por quê? Porque nós precisamos de ordem. E muitos de nós, sabem, muitas pessoas, especialmente empresários, nem sabem qual é o dízimo. Não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, não sabe como é que eu calculo o dízimo, e aí fica confuso, e aí dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali. Queridos, olha, o dízimo, uma das bênçãos do dízimo é que força a gente a controlar nossas finanças, nos força a saber quanto entrou, quanto gastou, quanto nós temos, quanto nós precisamos. A gente bota o dízimo, a primeira parte, e força a gente a acertar todo o resto. É lindo o que o dízimo faz, é realmente impressionante. Quero encorajar vocês, de vocês verdadeiramente fazer isso. Eu quero fechar aqui com esse pensamento. Em Filipenses 4, versículo 17, eu não queria que ninguém aqui pensasse
que o nosso objetivo é conseguir dinheiro. Não é, porque Deus pode suprir o dinheiro para a igreja de muitas maneiras. Ele escolheu a nós, né? Ele escolheu a nós. Eu sou um dos dizimistas maiores. Não sou o maior, mas eu sou um dos maiores da nossa igreja. E dou graças a Deus por isso. Não é por causa do meu salário não, tá? É porque eu tenho renda de outros lugares. Mas olha isso aqui, não que esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. A palavra acreditado é uma palavra de contabilidade. Apóstolo Paulo falou isso. Eu quero que cada um de nós viva uma vida abençoada. Eu realmente quero. Eu, como seu pastor, quero ver você viver uma vida abençoada. Então, nós vamos orar, como nós estamos fazendo, para todas as necessidades, mas eu quero dar um desafio a cada um de vocês. E esse desafio é você primeiro orar, você, sua esposa, seu marido, e orar sobre qual vai ser uma oferta extravagante que você nunca deu. Agora, é algo difícil, e é para ser difícil, tá? Se você falar assim, vou dar R$100, o que é essa oferta extravagante? Para algumas pessoas uma oferta extravagante é R$100, para outras pessoas é R$1.000, para outras pessoas é R$100.000, para, depende, um ou outro, pode ser R$1 milhão, né? Mas o que é essa oferta extravagante? Eu queria que você orasse sobre você ter a fé para você colocar uma oferta extravagante. Agora, de novo, não precisa ser para a igreja, tá? Se você sentir para ser para a igreja, a gente está precisando construir um auditório em Campo Grande para 2.500 pessoas. A gente tem eventos grandes e não temos aonde colocar. O Pink não tem, eu não sei como fazer o Pink do ano que vem, porque o nosso maior auditório cabe 650 pessoas. A gente precisa de um auditório grande. Em Campo Grande, a gente tem 6 cultos, pessoas penduradas. A gente tem o terreno, a gente precisa construir o prédio, mas pode ser para o Dream Center. O Dream Center precisa expandir, nós temos obra ali, nós precisamos construir salas e um estúdio. Pode ser para dar cestas básicas. Estamos chegando aqui, se você olhar, nós estamos com a nossa meta de dar presentes para centenas de crianças da comunidade em volta do Dream Center. Daqui a pouco vai encher. Você de repente quer comprar 5, 10 presentes ou mais para crianças necessitando, talvez seja isso, ou talvez seja Deus colocou uma pessoa no seu coração e você quer ajudar aquela pessoa. Talvez seja de ajudar uma pessoa a ter a entrada para uma casa dela, ou ajudar outra pessoa a fazer uma reforma na casa dela. Eu não sei o que é, mas ore e faça um investimento louco no reino de Deus. Faça um investimento louco, experimente o que é isso. Deixa eu falar sobre, eu dou ofertas loucas e não é tudo para a igreja. Eu dou meu dízimo para a igreja, eu dou ofertas para a igreja, mas eu dou outras ofertas para outras pessoas, outras organizações. Eu faço porque eu estou constantemente, quero ouvir Deus, e essa vida de constantemente semear gerou uma vida de constantemente colher, e eu estou colhendo de tudo quanto é lugar, sempre na minha vida, eu estou semeando também. Viva isso. Por quê? Porque eu quero ver você viver essa vida abençoada. Não tem nada que vai expandir a sua fé como isso na sua vida. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa série, Uma Vida Abençoada, aqui na ILAM. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tantas pessoas incrivelmente abençoadas na nossa igreja. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor toque na vida de cada pessoa ouvindo hoje, Senhor, em nome de Jesus. Agora, queria pedir que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida a Jesus, esse é o momento. Eu sei que eu preguei sobre dar, mas o coração de Deus é generoso ao ponto dele dar o que era mais precioso dele, o filho dele, para que você pudesse viver. O filho dele morreu para que você pudesse viver. O filho dele passou
necessidade para que você pudesse, não, o filho dele foi pobre para que você fosse feito rico. É o que diz a Bíblia, é o que diz a Bíblia. Quero orar por você. Se você está aqui, você quer entregar sua vida a Jesus, ou você fala assim, eu estou desviado, estou afastado, quero voltar para Deus, coloque ali no chat. Tem outros pastores ali, pastor Paulo e outros pastores que estão prontos para conectar com você ali mesmo. Se isso é você, escreva ali e nós vamos orar. E se você está precisando de oração por qualquer área na sua vida, talvez seja financeira, talvez seja emocional, talvez seja uma cura no seu corpo, se você está precisando de um milagre, escreva aí e nós vamos orar agora. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada homem, cada mulher, cada membro, cada visitante escutando essa palavra. Pai, peço, Senhor, que o Senhor abra as janelas do céu e comece a derramar teu amor, teu carinho, Senhor, a sua unção sobre a nossa vida. Cure cada pessoa precisando de uma cura, Pai. Senhor, restaure casamentos e relacionamentos com filhos. Senhor, eu peço, Senhor, conecte nosso coração ao seu, Pai. E Senhor, eu peço, Senhor, que cada pessoa ouvindo, Senhor, possa tomar os passos de fé para viver uma vida abençoada. Amém, queridos. Essa semana vai ser uma semana incrível, fantástico aí para a sua vida. Deus te abençoe.